Muito bom dia, caros ouvintes da Rádio 96 FM. Mais uma vez, né, doutora Juliana Marques Guimarães. Um dia, mais uma quarta-feira com vocês. Já tô sentindo cheirinho de almoço aí, hein, Ju? No programa Saúde e Evidência. Hoje um convidado, de novo, mais que especial, né, Ju? E abordando aquele mesmo tema que eu acho fantástico, né? A saúde espiritual, ou saúde da alma. Acho que depois o Ronaldo vai falar pra gente, explicar essa diferença. E o objetivo, né, Ju, era abordar esse tema nessas três vertentes que são, não desmerecendo as outras religiões, lógico, né, Ronaldo? Porque são as que a gente mais tem contato aqui, pelo menos aqui nessa nossa região, né? O catolicismo, né? O espiritismo, o meio evangélico. Então Isso. A gente quis abordar essas três. A ideia é essa, Ronaldo. Então seja muito bem-vindo. Ronaldo Campos Neto é psicólogo, você me falou o termo, Ronaldo, me perdoa. Dirigente espírita, tem uma instituição de caridade fantástica que nós vamos falar um pouco mais sobre ela logo em seguida também. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Te agradeço de coração pela vinda aí. Boa tarde, eu que agradeço. Estou muito feliz por esse convite, por esse clima, por esse momento tão especial e tão importante. Saúde. E agora até foi, né, Ju? O termo correto, pelo menos a luz, porque agora é a luz do espiritismo. É saúde espiritual ou saúde da alma ou é a mesma coisa? Esclarece pra gente um pouquinho, Ronaldo. Como que é isso? Seria a mesma coisa, né? Teria o mesmo sentido, né? Saúde da alma, saúde de caráter espiritual. É lógico, por exemplo, que se a gente analisar sob o ponto de vista bem criterioso, nós entendemos que quando a gente fala saúde de caráter espiritual, nós podemos tanto entender quanto para os encarnados que têm alma, quanto aos irmãos desencarnados. Né? Ótimo. Mas em termos assim, popular do dia a dia, é a mesma coisa. Perfeito. E Ronaldo, explica pra gente, agora eu vou te falar do ponto de vista científico, né? E cada vez mais a gente tá aproximando, né, as comunidades, né? Tanto que tem umas lives massas, você já deve ter assistido ou participado, Ciência, Religião e Fé, mostrando a importância dessa união, né, da comunidade científica com as comunidades religiosas, os líderes religiosos, né? E a fé. Tanto que são perguntas bem parecidas que a gente fez pro pastor, nós vamos fazer para entender essa vertente, essa perspectiva, esse olhar diferente desses líderes religiosos. Você está entre eles. Desde a década de 60, eu vou contextualizar para facilitar, a faculdade de Harvard, dos Estados Unidos, já aborda esse tema nas universidades de medicina, ou de universidade de saúde em geral, né? A importância da saúde espiritual como base, como chave, como o princípio do surgimento de uma doença física, né? Então Harvard já vem estudando isso há mais de 60 anos, né? Há um pouco mais de 2 décadas, em 2000 e pouquinho, aqui no Brasil começou esses estudos. Nós publicamos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou uma diretriz sobre a espiritualidade e religiosidade como um tratamento para as doenças físicas também, ou pelo menos uma prevenção, isso é importante. Mas explica pra gente um negócio, espiritualidade é espiritismo ou não? São coisas diferentes, até porque de repente eu chego para um paciente e questiono sobre a espiritualidade dele, e às vezes ele, de repente, é de outra igreja, de outra congregação, e se sente ofendido. É a mesma coisa? Para a gente poder explicar sobre espiritualidade, vamos partir de um princípio do materialismo. Então, o que é o materialismo? Materialismo é quando a pessoa tem uma convicção de que não há nada além desse momento agora. Né? Então, a pessoa materialista não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte, em oração, nada. Então, ela é completamente materialista, né? Muitos materialistas têm uma bandeira muito forte a respeito do ateísmo, né? Que é uma filosofia de vida. E existe o contrário do materialismo, que é quem é espiritualista. Então, o contrário do materialista é o espiritualista. O espiritualista é aquele que acredita em Deus, acredita em vida após a morte. Então, dos espiritualistas tem os evangélicos, os católicos, os espíritos, os shintoístas, os budistas, e tem vários outros. Toda religião que tem esse princípio de que há algo
além daqui, né, algo maior, algo após a morte, são espiritualistas. Então, os espíritas são espiritualistas, mas nem todo espiritualista é espírita. Ah, legal. Entendi. Então, eu tenho até algumas perguntas, assim, que eu sou muito curiosa. Então, o espírita acredita em Deus, acredita em Jesus. É uma dúvida não só minha, eu acho que de várias pessoas. Sim, o espiritismo, ele está dentro, né, do braço do cristianismo, né? Tanto é que Allan Kardec, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Por entendermos que o espiritismo ele é composto por 3 aspectos. Um dos aspectos é o aspecto religioso, existe o científico e o filosófico. Então, o aspecto religioso é o que faz justamente essa junção e essa harmonia entre a ciência e a filosofia. Bacana. Então, só até para reforçar, o espírita, ele acredita que Jesus é o Messias, né? É isso, é o Salvador. Jesus é o modelo e guia para todos nós, né? Que Allan Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, né? Quem é Jesus? Jesus para nós espíritas é o guia e modelo, né? O nosso amigo, nosso irmão que nos acompanha, né? E é o responsável pelo nosso planeta. Se refere que há um espírito desencarnado. O que é o desencarnado? É aquela pessoa que o corpo físico já morreu, mas do lado de lá ela está vivinha, né? E aí esse é o espírito desencarnado. Quando está aqui na Terra, como eu estou aqui agora, eu estou reencarnado, né? Se eu desencarnar daqui a pouquinho, meu corpo falecer, eu vou estar na condição de espírito desencarnado. Então, quando é um companheiro ou companheira que já desencarnou, que foi uma alma bondosa, tem uma alma fraterna, voltada para Deus, essa pessoa, do lado de lá da vida, costuma se falar espíritos de luz, né? Atribuindo a ela essa condição, né? Porque nós sabemos, isso é uma coisa até muito compreensível também na área da psicologia, que quando nós temos bons sentimentos no coração, nossa alma fica mais leve, nosso coração fica mais leve, né? E quando a gente tem sentimentos negativos, ele fica pesado, fica escurecido. Tanto é que existe uma máquina, que é a fotografia Kirchner, que consegue tirar essas fotos, né, dessa alma e ali perceber a tonalidade dessas cores. Nossa, tirar né? Então, foto da alma. Então, isso já tem muito tempo, né? Desde a época de Kardec tinha essa... Então, assim, isso é um conceito muito comum, muito compreensível, né? No dia a dia. Outra dúvida que eu tenho também. Então, vocês acreditam que nós já nascemos com um caminho determinado na vida? Tipo, cada um já tem o seu caminho trilhado. É isso que vai acontecer, fim. Mais ou menos. Mais ou assim, menos, como que é? Quando nós estamos, né, lá no mundo espiritual, desencarnados, é feito um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório planeja-se a nossa existência, né? Eles consultam os espíritos responsáveis por esse setor, lá nas colônias, eles consultam o passado de outras vidas dessa pessoa e lá eles fazem um planejamento. Mais ou menos assim, olha, você vai nascer nessa família, esse vai ser seu pai, esse vai ser sua mãe, esse pai e sua mãe sua conviveu com você em tal vida sua, no século tal, né? E essa pessoa é sua amiga, as pessoas têm uma dívida espiritual com ela, você vai ter essa profissão, você vai ter essa condição de saúde, você vai ter essa condição socioeconômica. Então é feito um planejamento por base naquilo que a pessoa viveu em outras vidas. E assim é feito um planejamento na qual ela, ao reencarnar, nascer aqui no corpinho novo, ela vai cumprir aquela missão, aquela tarefa que ela tem. Entendi. Que por base são dois grandes grupos, né? Colaborar para que ela melhore a si mesma, seja um ser humano melhor, e colaborar com a obra de Deus, através dos ensinamentos de Jesus, colaborando com a sociedade. Esse é o grande. É lógico que existem casos mais específicos, né? Que cada um tem a sua particularidade. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então tem pessoas que ao reencarnar modificam completamente aquilo que veio planejado. E aí isso geralmente é um problema quando ela desencarna e chega do lado de lá da vida. Oh, meu Deus, aí complica, né? Uma outra dúvida, uma pergunta, que eu acho que é a dúvida de muita gente. Como que a espiritualidade, ela pode influenciar na saúde das pessoas? O que você nos diz disso aí?
O ser humano, ele é composto por várias partes. É como se fosse uma pizza. A pizza é formada por várias partes, né? Então, uma parte é a parte biológica, outra parte psicológica, outra é a parte social, outra parte financeira. E existe uma parte dessa que é a parte espiritual. Essa parte espiritual, ela é muito importante porque ela influencia... Todas trocam influência uma com a outra, mas a parte espiritual influencia muito as demais, né? Por ser uma condição de equilíbrio e de desequilíbrio. Se a pessoa não tiver uma vivência, né, espiritual... O que é a vivência espiritual? É quando uma pessoa assimila, ela traz para si, ela procura vivenciar aquilo que é de caráter da espiritualidade. O ser humano melhor, uma vida mais leve, cheia de um coração bondoso, né? Essa pessoa que tenta se melhorar, tenta se conhecer. Então isso beneficia demais a conta. E Ronaldo, você falou uma palavra que pra gente, a gente usa muito isso, o equilíbrio, né? E esse equilíbrio, por exemplo, quando o pastor veio aqui, ele mostrou que o guia que eles têm, Jesus, mas igual dentro da medicina, eu vou até na minha área, que é a cardiologia, a gente segue livros de cardiologia. Já que no espiritismo o guia para tratar da saúde espiritual e manter esse equilíbrio e evitar as doenças, né, é Jesus. E existe um livro que o espiritismo segue para se orientar também? Nós temos o princípio de que toda obra que edifica, que estimula a pessoa a ser um ser humano melhor, a ser um ser humano do bem, a se ter sentimentos bons no coração, prática da caridade, conduta ética, qualquer obra que incentiva isso é uma obra abençoada, é uma obra do bem, é uma obra que colabora com as pessoas, né? Mas o Espiritismo existe uma obra, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele foi escrito por Allan Kardec na codificação, na qual ele pega o Novo Testamento e ele explica esse Novo Testamento, né, com a opinião dos bons espíritos, trazendo para nós algumas explicações que até então muitas pessoas têm dúvida, às vezes têm alguns pensamentos diferentes, né? Então, essa obra Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito valiosa e nos ajuda muito. É como se fosse a Bíblia na versão espírita, ou seria muito superficial falar isso? O Espiritismo, ele tem a Bíblia como um livro abençoado, um livro muito importante, né? Só que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega aquilo que está na Bíblia, explicado pelos bons espíritos, através de Allan Kardec. Perfeito. Né? Pra gente poder compreender melhor. Por exemplo, lá no Evangelho, lá tem a questão, por exemplo, uma parábola da moral estranha. Muitas pessoas têm dificuldade, né? Então, de compreender a luz do Espiritismo. A conversa de Jesus com Nicodemos, que fala que é preciso nascer de novo. Muitas pessoas têm dificuldade em entender isso. O Espiritismo, então, ele traz as explicações espíritas, né, a retorno desses temas que estão lá no Evangelho, que estão lá no Novo Testamento, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. Perfeito. E Ronaldo, agora vamos para uma área, porque até a parte legal de você estar aqui, que além de você ser esse dirigente espírita e estudar bastante, que eu sei que você o faz, você é psicólogo, então você usa o seu conhecimento no mundo religioso, no mundo espiritualista, dentro do seu trabalho como psicólogo? Hoje em dia, nós, da Profissionais da Área de Saúde, nós temos um leque enorme de opções que nos permite conversarmos sobre espiritualidade com o nosso paciente, né? Então, nós podemos abordar isso perfeitamente. Existem áreas da psicologia, como a área transpessoal, que é uma área na qual eu me afinizo muito, que eu trabalho muito, que trabalha alguns princípios, como vida após a morte, reencarnação, comunicação com o mundo espiritual. Hoje existe classificações CID, que é o Código Internacional de Doença, que é aquele códigozinho que o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o fono, coloca lá quando o paciente está com alguma enfermidade, uma descrição. Então hoje, por exemplo, já existe classificação CID, na qual nós podemos informar para o nosso paciente algumas enfermidades que ele tem que são de caráter espiritual, né? Então nós temos um leque muito grande de opções hoje em dia, isso é falado muito abertamente no consultório. E você observa no decorrer do tratamento de um paciente seu que o uso do seu conhecimento ou da saúde espiritual tem
levado melhora para esses pacientes que têm essas doenças físicas? Nossa, acho que eu vou ter, 15 anos de profissão, se eu não estou enganado. E nesses anos todos, eu tenho uma percepção que quando a pessoa, ela procura ter uma vivência de caráter espiritual, que é aquele ser humano que tenta ser um ser humano melhor, aquele que tenta se modificar, tenta se corrigir, que faz a prática da oração, de meditação, né? Essa pessoa, ela tem uma melhor resiliência, uma melhor capacidade de lidar com situações difíceis, né? Uma vida de mais equilíbrio. Então, a prática desse princípio espiritual, dessa vivência espiritual, né? Isso é muito importante, mas vale ressaltar o seguinte, que vivência da espiritualidade é diferente de vivência religiosa. Porque às vezes tem pessoas que estão no dia a dia no centro espírita ou numa igreja e que não tem uma vivência espiritual, que não está ali procurando vivenciar, colocar em prática aquilo que ouve. Só vai lá, escuta a palavra e não põe em prática. Sim, essa Sabe muita teoria, né? Mas... essa pessoa, ela se equivoca em pensar que somente ir no lugar e já está tendo uma vivência de caráter espiritual. Não é o lugar que faz, mas é o esforço que a pessoa faz para vivenciar aquilo no seu dia a dia. O bom é que os dois já pôs o foco, que a oração é o foco, justamente, né? Independente da religião, você tem que ter um contato, né, com Deus. Você tem que estar conversando, né, buscando, que seja no espiritismo, no meio evangélico, no meio católico. Eu acho que tem que ter isso, né? Sim, nas obras espíritas, Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Franco, nas obras de Chico Xavier, através dos livros de André Luiz, nós até fazemos uma comparação, né? O Gilbertinho, que ele é da área da cardiologia, pode até nos auxiliar se eu falar alguma comparação leiga. Mas, por exemplo, quando uma pessoa ela é sedentária, ela não faz o uso correto da sua saúde, que ela acumula triglicérides no sangue, ela vai criando, né, placas que vai obstruindo o fluxo sanguíneo, né? E essas placas, elas vão se juntando e vai criando obstrução, e onde é que essa pessoa pode vir a ter um derrame, um AVC, né? É isso, né, Gil? Sim, certinho. É isso, né? O Espiritismo fala que nós temos a mesma coisa, uma analogia, sob o ponto de vista espiritual. Que no nosso perispírito, que é o nosso corpo de caráter espiritual, pessoas que têm pensamentos negativos, sentimentos negativos, pessoas que têm condutas equivocadas, que ela gera energia negativa, essa pessoa vai criando, né, no seu perispírito, nos nossos canais psíquicos, como se fossem veias mentais, vamos dizer assim, criando obstruções e que impede o fluxo, né, de um equilíbrio, de um pensamento equilibrado, de um pensamento lógico, racional, sereno, e que isso vai se materializar. Nós aqui na Terra vamos percebendo isso através das psicossomatizações. O que é isso? São doençazinhas que vão materializando no corpo. É aquela pessoa que tem dificuldade de concentração, é aquela pessoa que tem uma tonteira, é aquela pessoa que tem algo que os exames e ninguém descobre o que está acontecendo, mas a pessoa está sentindo isso, né? Então isso vai acontecendo. Por isso que é muito importante a prática da oração, da boa leitura, porque ele faz uma espécie de cateterismo. Olha. Ele desobstrui esses canais psíquicos da alma que estão lá no perispírito, desobstruindo aquilo e fazendo com que a pessoa tenha mais equilíbrio, mais serenidade, um raciocínio mais lógico. É isso que a obra de André Luiz fala. Uma vez eu assisti uma palestra fantástica e durante a palestra, a pessoa falando, igual você tá, a importância da oração. Aí um ouvinte levantou e falou, olha, é o seguinte, você falou pra mim que Deus sabe até a quantidade de cabelo que a gente tem. Sabe tudo da gente. Mas se eu vou fazer uma oração pedindo algo que ele já sabe, pra que eu vou orar? Então eu não consigo entender, ele tinha essa dificuldade, mas se ele sabe tudo de mim, eu vou pedir algo que ele já sabe até do que eu preciso muito mais do que eu. Aí ele falou, oração é intimidade com Deus, e essa aproximação da intimidade, por mais que ele saiba o que você quer, é muito importante. Ele quer ter esse contato, justamente, né? Ele quer ter esse contato com isso. Então é igual você falou, a oração ajuda no processo de cura do espírito e das doenças físicas, né? É lindo, isso, eu acho isso fantástico. Sim. É igual, por exemplo, um pai com um filho, uma mãe com um filho, né? O pai sabe o que às vezes está acontecendo, percebe o que está acontecendo. Às vezes a criança caiu, machucou. O pai sabe disso, caiu, machucou.
Mas é muito terapêutico e importante para a criança chegar para esse pai, abrir o coração, falar. Isso é terapêutico, isso ajuda a criança, porque ela vai se sentir mais acolhida, amparada, né? Então é muito terapêutica a prática da oração. Sob o ponto de vista psicológico e espiritual, é o mais poderoso recurso que a gente tem à nossa disposição. Olha, que legal, mais poderoso. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é o mais poderoso instrumento que nós temos nas nossas mãos. E existe assim, a gente já conhece algumas orações já prontas, e orações lindas, né? O Pai Nosso, Ave Maria, são fantásticas, eu acho maravilhosas, mas essa seria a prática? Como que a gente ora? A oração, ela é uma conversa íntima com Deus. A oração decorada, aquela oração bonita, com pessoal, nós espíritas, tem muitas pessoas que têm muita afinidade com a prece de Cáritas, acham ela muito bonita, né? O Pai Nosso, são orações maravilhosas. Mas acima das palavras bonitas, é necessário que tenha um sentimento. Ah, sim. O sentimento é o principal. Então, para nós espíritas, a pessoa, ela está em pé, sentada, deitada, de lado, do avesso, seja que jeito for que ela esteja, o mais importante não é a posição que ela esteja, mas é a humildade dela, o sentimento dela no momento da oração, em que ela vai abrir o coração e ela vai conversar, né? Ela vai expor aquilo que tá sentindo, ela vai pedir, ela vai falar, ela vai principalmente agradecer. Uma das coisas que eu aprendi com a espiritualidade é que a gente tem que agradecer pelas coisas boas e pelas coisas ruins que a gente recebeu, né? Porque as coisas ruins, elas também servem de lição, de aprendizado, né? Joana de Ângeles tem uma frase dela que ela fala o seguinte: a dor ou o sofrimento tem a função de fazer com que a pessoa aprenda aquilo que muitas vezes a teimosia não deixou aprender. Olha só. Né? Então é esse momento muito valioso. Eles falam muito assim, eu já ouvi muito, né? Que você tem que orar, não quer dizer que seja uma obrigação, mas assim, para as pessoas que te magoaram, para as pessoas que já fez alguma coisa ruim para você. O que você me diz disso, Ronaldo? Que é uma coisa boa mesmo a se fazer, orar, perdoar, né? Lógico, mas assim, tá orando por aquela pessoa que fez alguma coisa ruim para você. Isso é muito importante. Nós sabemos que o ato do perdão, ele é uma construção. Todo sentimento não nasce do nada. Ele é desenvolvido, como um músculo. Ele é desenvolvido ao longo do exercício, né? Então, a prática do perdão 70 vezes, 7 vezes, Jesus quer falar assim, vai lá e exercita isso para que você possa adquirir essa condição. Então, uma das coisas que a gente tem aprendido, eu particularmente na minha vida tenho aprendido muito, a importância de orar por aqueles que a gente magoou e que às vezes a gente ainda não tem a humildade necessária para poder pedir desculpa, ou e para aqueles também que nos magoaram. Então, pessoas que às vezes têm essa dificuldade de perdoar inicialmente, começar orando pela pessoa, né? Isso já ajuda muito. É muito importante isso. E orar pelos desencarnados, orar para aquelas pessoas. Muitas vezes, vou dar um exemplo, tanto que a gente ainda está muito distante. Se acontece um acidente na rua e a gente está passando, a gente vê que tem um acidente, muitos de nós nos preocupamos mais em ver o que está acontecendo e quem quer estar lá, do que elevar o pensamento em prece pedindo a Deus por aquelas pessoas que estão no acidente. Verdade. Né? Mais forte a curiosidade. Então nós temos assim que ter essa visão em nós de que nós precisamos aperfeiçoar e intensificar ainda mais a oração. Que ela não tem um momento, ela pode ser, eu posso estar conversando com Deus dirigindo, eu posso estar conversando com Deus andando, eu posso estar conversando com Deus tomando meu banho, né? Não tem um momento assim, que é um momento de sentimento, dessa comunhão com o coração. Você falou um negócio importante que eu acho fantástico, que é a importância do pensamento positivo, pensar sempre, até mesmo diante de uma doença. Opa, se eu tô doente, se eu tô passando por dificuldade, é um lenitivo para mim, para eu aprender, porque eu desviei minha rota em caminho a Deus, né? Cientificamente, o ser humano emite aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. Infelizmente, por mais que a gente saiba que todo desejo é manancial de poder, ou seja, a fé move montanhas, né? A maioria desses pensamentos são negativos. Então, eu acredito que você deve ter muita dificuldade, agora como profissional da saúde também, e também como um dirigente espírita, durante as suas sessões, não só de palestra, porque vocês fazem muito tratamento, que é muito bonito isso, de ajudar a convencer aquela pessoa doente, com a alma doente, o espírito,
a passar a ter pensamentos positivos. Deve ser muito complicado, né? E como que faz para melhorar o meu pensamento? O André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, Divaldo Franco, nas obras dele, através do Manuel Filomeno de Miranda, e Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, no livro chamado Pensamento e Vida, esses companheiros, eles falam sobre a fisiologia do pensamento, né? É como se assim, vamos detalhar o pensamento. É como se o pensamento fosse uma célula e essa célula tem um núcleo. Então, é como se fosse assim, todo pensamento há um núcleo. Esse núcleo é sempre um sentimento. Então, quando nós desejamos assim, fazer com que a pessoa melhore o seu pensamento, nós trabalhamos sim essa ideia. Olha, quando tiver um pensamento negativo, pensa num bom. Isso funciona, isso ajuda. Só que ainda não é a terapêutica mais eficiente para esse tipo de situação. Porque, no nosso entendimento, a terapêutica mais eficiente é trabalhar com esse paciente, o núcleo do pensamento dele, que é o sentimento. Então, ele precisa melhorar os sentimentos para que ele consiga, obviamente, ter a materialização desse sentimento, que é o pensamento, pensamentos melhores. Então, se o indivíduo, por exemplo, tem um pensamento muito negativo, vamos incentivá-lo a trabalhar com ele para que ele tenha práticas de conduta de caridade, exercitar o bem, exercitar aquilo que precisa desenvolver em termos de sentimentos bons, que essa conduta diária, esse exercício diário, vai construir devagarzinho nele o pensamento melhor que ele está tendo, porque o pensamento é a materialização de um sentimento, né, na fisiologia que esses espíritos que eu citei trazem. Eu tenho uma dúvida da reencarnação. Um exemplo. Eu já escutei muito assim, ó, nossa, não, minha vida hoje tá difícil, da outra reencarnação deve ter sido assim, muito ruim. Eles até brincam, deve ter jogado pedra na cruz, deve né? ter jogado pedra na cruz. Que é isso? Que marido que é esse que eu fui arrumar, Jesus? Enfim, tem a ver com a vida passada, o que eu vivo hoje, entendeu? O que seja de ruim ou de bom. Essa é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que pode ser de muitos Sim, ouvintes. Com certeza. Deus, na sua infinita bondade, nos permite termos a oportunidade de termos várias vidas, de várias vivências, né? Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele cita essa questão, né, de que nós temos várias vidas. Nicodemos fala, mas como que pode um homem entrar de novo no ventre de sua mãe, né? Um homem já crescido, não tem como, né? E aí Jesus relata, né, que era necessário nascer de novo e que aquele que vem do corpo, tem a sua alma vindo do espírito. Então nós entendemos que Jesus citava a questão da reencarnação. A reencarnação é a oportunidade valiosa dessa pessoa, dela ter uma nova experiência, a fim de que ela consiga se melhorar, que ela consiga evoluir, que ela consiga amadurecer. Então é um recurso muito valioso. Imagina, eu lembro muitos anos atrás, eu tinha uma paciente que o filho dela era usuário de droga, e o filho dela desencarnou ainda jovenzinho. Ele fazia aviãozinho, que é aquela prática de levar droga de um lugar para o outro, e aí ele, a vida muito atrapalhada, muito torta, e aí ele desencarnar, mataram ele, né? Os próprios pessoas das drogas mataram ele. E essa mulher muito sofrida, e ela falava assim, como que pode, meu filho tão jovem, tinha 12 ou 13 anos, eu não lembro, morreu, e agora como é que eu faço? Minha vida acabou, né? Meu filho desde pequeno, ele era pro mundo torto, meu filho vai pro inferno, meu filho, como é que vai fazer, né? Então, o conceito da reencarnação é um alívio pro coração de uma mãe, né? Porque a mãe entende que essa vida espiritual, que o filho vai ter outras oportunidades. E é lógico que a gente sabe que, como a gente tem um planejamento reencarnatório, nós casamos e nós nos envolvemos com aquelas pessoas que nós temos compromissos de outras vidas, né? Aquele que a gente desviou, que nos desviaram, aquele que a gente foi conivente com tantos deslizes. Nós fazemos esse compromisso de caráter espiritual. Mas há aqui na Terra pessoas que, segundo também os espíritos falam, que eles têm os casamentos acidentais. Eu venho programado para casar com fulano, mas chegando aqui eu quero casar com Beltrana. Como tem um livre-arbítrio, isso também é feito. Só que do lado de lá da vida,
tudo isso é prestado conta. Aquele que fracassar terá uma nova oportunidade até conseguir se melhorar. Deixa eu tirar uma dúvida, agora curiosidade também, Ronaldo. Você já sabendo, agora pensando pelo lado negativo, viu? Você já sabendo que nós temos outras oportunidades. Então, ou seja, se eu me desviei nessa vida, eu vou ter oportunidade de tentar consertar noutras vidas, né? Isso pode deixar uma pessoa preguiçosa? Não, eu comecei errado aqui e eu não vou tentar melhorar. Não, outra vida eu resolvi isso. Deixa eu ficar torto. Pode deixar a pessoa preguiçosa ou às vezes até o contrário. Agora vamos pro lado bom. Eu sabendo da importância de que a minha vinda aqui, nós estamos numa verdadeira tenda, até Haroldo Dutra falava, né? Nós vivemos numa tenda que a gente tá aqui de passagem, estamos aqui para melhorar, uma universidade aqui, para voltar e a fazer os nossos benefícios, não só aqui, mas como lá. Me fala um pouquinho sobre isso. O conceito da reencarnação era um conceito que fazia parte dos cristãos da primeira hora, né? Então isso é muito evidente, era muito claro. Então existe lá atrás, né, os concílios da Igreja Católica, como o concílio de Trento, na qual um imperador, né, que tinha uma amante, e essa amante do imperador queria tomar o cargo, vamos dizer, da oficial. Né? E ali então ela, temendo essa situação toda, ela foi lá e influenciou o companheiro dela, o amante dela, ela, né, para que pudesse retirar esse conceito, né, a fim de que o tema reencarnação fosse destituído, né, da religião. E ali então esse imperador, ele foi lá e retirou esse conceito, né, da reencarnação, e passamos a não ter mais o conceito de reencarnação nas fileiras religiosas da época, né? Então, assim, por que ela quis fazer isso? Justamente para que não tivesse nenhum tipo de cobrança ou julgamento de que ela, em outra vida, ela cometeria aquele equívoco, né? Então tem pessoas que têm essa visão, né? Ela meio que se engana, né? Ou quer enganar, ou é mais cômodo pensar. Só que isso é um equívoco, né? Porque a gente presta conta, tanto aqui quanto do lado de lá da vida. Então o ideal é a pessoa que tem dúvida, ela levar a vida melhor aqui na Terra, ser um ser humano melhor, ter prática da caridade, porque independente se isso existe ou não no conceito dela, se ela tiver isso, ela vai se dar bem do lado de lá da vida, né? Então é isso que a gente pensa. Você falou outro tema importante, acabou de falar, caridade. Eu sei que em todos os âmbitos religiosos, isso aí não tem jeito, a caridade é de extrema importância. O pastor falou isso, acredito que quando vier o padre, ele vai comentar a importância da caridade. A gente vê na prática os projetos sociais tão bonitos, né? E há um tempo atrás, eu não lembro o nome, mas um ganhador do Prêmio Nobel da Paz está estudando, ainda não publicou, a importância do poder do compartilhamento ou da caridade como uma poderosa arma para manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde espiritual. Como é que o espiritismo enxerga isso? Eu acho que o espiritismo, ele é das religiões que a gente está citando, né? Eu acho que bom, no meu ver. Que eles mais abordam. Eu acho que eles abordam bastante isso, a caridade. Eu acho que vocês buscam muito isso, né? Tem bastante, eu não sei se vocês têm algum projeto, não sei como que funciona. Então você já responde a nossa pergunta e já fala sobre os projetos de vocês lá. A caridade, ele é, segundo o Bezerra de Menezes, a eterna âncora da salvação, né? Antigamente existia um conceito de que era necessário estarmos dentro de um contexto físico, né, para poder a gente ser salvo ou estar perto de Deus. Na realidade, o espiritismo tem o conceito de que não é fora da igreja tem salvação, mas que fora da caridade não há salvação. É necessário fazermos a prática da caridade. Isso é um conceito espírita, né? Então, o sentimento de caridade ele é muito importante, que é doar o seu tempo, doar algo em benefício do seu próximo. Isso para nós é muito importante. E eu tenho, assim, refletido muito, os bons espíritos têm nos ensinado e me chamado bastante a atenção também, Ronaldo, de que não é a gente também fazer a caridade mecanicamente. Não é só passar pela situação, é necessário com que a gente melhore o nosso coração, né? Porque não é só eu ir lá e pegar e doar meu tempo 1 hora. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala assim, aquele, por exemplo, que doa, que
que ajuda o seu próximo e tira foto pra mostrar, pra ficar todo bem na fita, essa pessoa, ela tá melhor ou pior do que aquele que nada faz, que quer ser verdadeiro, não vou fazer não, porque eu prefiro não ajudar, porque eu sou verdadeiro, né? Qual que é o mais verdadeiro? Qual que é o melhor? O que é verdadeiro ou aquele que faz pra aparecer? E os espíritos dizem para Kardec que é aquele que faz para aparecer. Porque aquele que faz para aparecer, pelo menos tá fazendo alguma coisa que o outro não fez. Né? E vai chegar uma hora que esse que faz pra aparecer vai fazer para nem aparecer mais. Né? Porque toda conquista ela é gradativa, ela é devagarzinho. Então, nós entendemos que a prática da caridade ela é muito importante. E se a gente faz ela com um sentimento bom de querer estar ali, de doar o nosso tempo, de ajudar na tarefinha que a gente tem que fazer, é melhor ainda. Sob o ponto de vista psicológico e todos os outros pedaços dessa pizza que acompanha nossa vida, é maravilhoso. E da instituição, né? Fala aí os projetos da instituição. Vamos lá. Nossa Casa Espírita mantém uma obra social, que é as Obras Sociais Chico Xavier, que fica lá no bairro Céu Azul. Nós temos área de atuação na área da educação e na área social. Então nós temos o Educandário, que é o Educandário Espírita João Curinácia, que é uma escola espírita. E temos à tarde os projetos, com várias oficinas que as crianças e jovens participam. Fica lá no bairro Céu Azul. Nós temos quase 500 crianças sendo atendidas. De forma totalmente gratuita, ninguém paga nada. E é uma alegria da nossa vida, né? E Ronaldo, a instituição lá, vamos supor, porque eu conheço o bairro lá, é um bairro bem humilde, né? Então vocês ajudam muita pessoa que não tem só carência física e de dinheiro, mas carência emocional também, né? Ela é reconhecida pelo MEC, a criança que estuda lá, ela pode prestar um vestibular, pode tentar o mundo profissional? Sim, é uma escola reconhecida com todos os registros, tudo normal, né? Nós, quando nós falamos escola espírita, lá na nossa escola nós não ensinamos religião. Sim, né? Na escola espírita não se ensina religião. Na escola espírita nós trabalhamos o que a gente chama de integralização do conteúdo. É quando a pessoa ela vê um tema que é o conteúdo formal do MEC à luz da filosofia do bem. Né? Que nós fizemos muita filosofia espírita também. Então, por exemplo, nós vamos falar sobre ditongo e tritongo. Então nós vamos falar sobre ditongo e tritongo, que é uma área do português, usando textos que edificam a alma. Usando legal. Textos assim que incentivam a pessoa a ser um ser humano melhor. Né? Então, se nós vamos, por exemplo, falarmos sobre ciência, então nós utilizamos também aquilo que também se entende sobre ciência, sob o ponto de vista da saúde espiritual, né? Então nós utilizamos esses conceitos. Religião não se ensina, mas ensina os valores, caridade, bondade, perdão, amor, família e esses outros ensinamentos integralizado com o conteúdo formal, que é o conteúdo do MEC. Legal. Bacana demais. Nós vamos, Ronaldo, para um breve intervalo. Fica aí os ouvintes que rapidinho nós vamos alguns questionamentos legais aí que eu tenho para te fazer, inclusive até o Ângelo fez pra gente esses dias, né, Ângelo? Sobre se existe céu, inferno, purgatório, essas definições. Vamos pro breve intervalo e logo estaremos de volta no programa Saúde e Evidência. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência com o psicólogo e dirigente espírita Ronaldo Campos para falar sobre a importância da saúde espiritual como base de tudo, né? Então, Ronaldo, tem uma pergunta aqui sobre até que o Ângelo nos abordou esse tempo atrás. Existe purgatório? Existe céu e inferno? E já emendando essa pergunta, porque você falou da importância da caridade. Se de repente o Ângelo, que é milionário, investe milhões na instituição lá do Chico, do Educandário, e eu não tenho tudo isso para investir, o pouco que eu tenho, eu vou lá e ajudo. Ele vai pro céu e eu não? Tá boa, hein, Gil? Jesus, ele traz essa resposta para nós na parábola do gasofilácio. O que ele conta? Ele estava lá com os seus discípulos e aí chegou uma pessoa muito rica e depositou nesse gasofilácio. O que é gasofilácio? Gasofilácio é um poço, onde é que as pessoas jogam moedinhas ali, né? E ali então chegou uma pessoa muito rica nesse gasofilácio, nesse poço, e depositou um sacão cheio de moedas. E aí chegou uma pobre viúva que chegou lá e depositou uma moedinha só.
E aí Jesus vira para seus apóstolos e fala assim: aquela mulher doou muito mais do que aquele homem. Olha. E os apóstolos falam assim: mas como, mestre? Essa mulher só deu uma moedinha. E o Jesus fala para ela: mas ela deu daquilo que lhe faltava. Olha só. Né? Ela deu daquilo que lhes faltava, que sobrava. Então, ou seja, ela sacrificou mais do que aquele que tem muito que doou aquilo ali. Então, nós não temos condições de julgar quem doa mais e quem doa menos, que essa é a consciência que cada um responde. Mas nós entendemos que aquele que tem muito tem uma responsabilidade maior perante aqueles que têm menos. Né? Aquele que tem muito tempo, aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem muito fama, aquele que tem muitas condições, ele tem esse compromisso, porque é dado para ele essas ferramentas e ele precisa fazer uso dessas ferramentas. Existe um livro chamado Voltei, que é um livro espírita, psicografado pelo Chico Xavier, que conta a história de Frederico Fishman. É um cara muito rico. Por exemplo, os aparelhos de televisão que a gente tem, nós temos graças a esse companheiro, Frederico Fishman. Olha aí. Né? Então, um companheiro assim, muito famoso e muito rico na época de Chico Xavier. E ele era ateu, e aí ele ouviu falar de Chico Xavier e ele se interessou por aquilo. Ele teve uma experiência na família dele de sofrimento que levou ele a procurar o Chico Xavier, e chegando lá ele encontrou o Chico. E ali então ele ficou encantado com o trabalho do Chico e resolveu apadrinhar o trabalho do Chico, né? Ajudar o Chico na publicação dos livros da FEB, ele a publicar nas obras de caridade, que o Chico tinha muita obra de caridade, ele doava o dinheiro para as obras de caridade. Então é um companheiro com muita riqueza e muita fama. Por exemplo, hoje nós temos lá em Rio de Janeiro, a Casa dos Artistas, o Retiro dos Artistas, foi o Frederico Fishman que doou lá para os artistas. É um companheiro muito importante na época. Aí ele desencarnou. E quando ele desencarnou, chegou do lado de lá, ele reparou que ele chegou numa condição muito simples, muito sem luz, muito apagada, com a consciência meio incomodando. E aí ele não entendeu, né? E ele pensava assim: nossa, mas eu fui uma pessoa que doou tanto, que ajudou tanto, né? E por que eu tô nessa condição? Aí de repente ele encontra, né, uma pessoa que na Terra ele conhecia, que era uma pessoa simples, uma pessoa toda iluminada, cheia de luz, do lado de lá. Ele fica incomodado, ele não entende. E aí então o Dr. Bezerra de Menezes vira para ele e fala para ele: meu filho, é porque você fez isso tudo, mas você esqueceu de trabalhar seu coração. Você esqueceu de trabalhar a humildade, a bondade, a caridade, né? Então você esqueceu, você doava, mas com arrogância, doava com imposição, doando querendo obter algo em troca. Então isso é enganado. Então esse companheiro do lado de lá tem. Então o Espiritismo ele ensina isso pra nós, ele explica isso pra nós. Então é tudo um conjunto, né? Tudo tem que andar junto, né? Não é só fazer caridade, mas também trabalhar o seu emocional, o coração, tudo isso. Sim. Outra pergunta, Ronaldo. Mas que você tinha feito outra pergunta, eu falo demais, né? Vocês me desculpem se eu falo demais. Céu, inferno e purgatório. Isso. Vamos lá, vamos responder o anjo agora. Céu, inferno e purgatório. Existe e realmente tem isso? O que é? Explica. O Espiritismo não tem essa visão de que há uma existência de um purgatório. O Espiritismo não tem essa visão. Né? Nós espíritas temos a convicção de que Allan Kardec cita isto, que céu e inferno são estados conscienciais, são estados de consciência, né? Não regiões locais propriamente ditos, né? Então existe um mundo espiritual, esse mundo espiritual ele tá em cima, tá embaixo de nós, tá do lado, tá... Quando a gente fala assim, eu vou pro mundo espiritual, a gente aponta pra cima. Não, o mundo espiritual pode ser pra baixo, pode ser pro lado, pode ser pro outro, né? Porque nós temos vida em torno do nosso planeta. Então, essas regiões, o espaço, são regiões de mundo espiritual, né? E existe o planeta Terra, que é uma região de encarnado, mundo físico, mundo material, né? Então, para nós espíritas, há o mundo espiritual e há o mundo material. Agora, a pessoa, ela costuma falar assim: a fulana desencarnou, foi para uma colônia. O que quer dizer? Que ela foi lá no mundo espiritual para uma região agradável, uma região acolhedora, região em que a presença dos bons espíritos e um trabalho ali sendo desenvolvido. Recomendamos o livro Nosso Lar, de Chico Xavier, na biografia de André Luiz, ou o filme Nosso Lar. E há no mundo espiritual regiões onde é que se aglomeram, se juntam espíritos que aqui na Terra tiveram um mau coração, materialistas, ou ainda estão ligados,
não querem estar lá no mundo espiritual, querem ficar aqui na Terra, aqui por vários motivos. Todos esses motivos negativos, né? E que estão aqui na Terra. Né, que é aquelas pessoas que falam assim, fulano viu um espírito, tô com encosto. São situações que falam desses espíritos que estão na Terra, que todas as religiões falam desse também. Só que religiões dão outros nomes, né? Dão outros nomes. Mas e companheiros aqui na Terra. Às vezes as religiões têm muito isso, né? Fulano, por exemplo, eu tinha uma namorada uma vez que eu falava pra ela que eu ia rezar. Ela falava, a gente não reza, a gente ora. É a mesma coisa, né? Mesma coisa do juju, do sacolé, do push-push. São a mesma coisa, o conceito é o mesmo. E às vezes as pessoas brigam por detalhezinhos de conceitos. Pequenas, né? Verdade. Né? Então, para nós, céu e inferno são estados conscienciais. A gente tem até uma piadinha no meio espírita que conta que uma pessoa, ela desencarnou e aí tava lá na fila, piadinha, tá, gente? Ela desencarnou, ela tava lá na fila lá, pra poder decidir se é pro céu ou se é pro inferno. Aí chegou lá aquela fila, aquela bagunça, aquela reclamação, o porteiro pegou e falou assim, seu nome? Meu nome é fulano. Procurou lá, seu nome tá aqui, que não é boa que você não é, pode descer. Aí ele desceu, foi pro inferno. Aí chegou no inferno, chegou lá aquela muvuca, aquela coisa danada, aquela coisa lá esquisita, ele não gostava nada daqueles trem, daquela situação, e aí ele pegou e resolveu ir pra um cantinho. Falei, eu vou ficar nesse cantinho aqui. E aí, de repente, alguém tava na muvuca, cansava, brigava com um, ia pro lado do cantinho lá pra poder se recuperar. E chegando lá, ele conversava, ele converselhava, ele carinhava, né? E passava um tempinho depois, essa pessoa sumia. Ixi. E aí passava, então ele ficou um tempo assim. Até que chegou um dia uma comissão dos céus. Chegou lá nesse local do inferno, pegou e falou assim, viemos aqui porque tem um equívoco. Porque o fulano era pra estar em cima, não pra estar aqui embaixo. Aí disse que o diabo pegou e falou assim, pelo amor de Deus, tira daqui. Tira daqui porque sumiu com o meu povo. Tá dando trabalho. Né? Ou seja, e céu e inferno são estados conscienciais. Onde quer que a gente esteja, se na sua vida tá uma bagunça, um inferno, a gente tem que entender que céu e inferno tá dentro de nós. Mesma coisa de paz. Tem que falar assim, eu quero tanto paz. E pensa que paz é não ter problema nenhum. E na verdade paz é alma, é sentimento, é espírito. Né? Não é ficar sem problema nenhum. É isso. E falando em paz, agora vamos também para sua área da psicologia. Se comparar, né, nas nossas épocas, das nossas infâncias, a gente tinha uma infância, eu não sei se o termo, um pouco mais saudável, não tinha esse excesso de tecnologia, não tinha esse excesso de essas preocupações, por exemplo, igual lá, vocês vão no balé, a Ana, minha esposa, muito preocupada, as meninas vão voltar de ônibus, é perigoso, pode ter um sequestrador, ou seja, e esse mundo tá cada vez, assim, perigoso, tá? Antigamente era tão bom, né? A gente brincava na rua, de bete, esconde. Hoje em dia você não vê isso. Eram brincadeiras divertidas. Isso. Hoje a gente, até, por exemplo, dou aula na universidade, às vezes eu tenho medo, Arnaldo, de usar um termo que antes a gente brincava. Por exemplo, o paciente da cor negra. Não, isso aí é racismo. Às vezes, o medo de repente, conversar com uma pessoa que tem uma relação homoafetiva e ele se sentir ofendido. Então, eu fico com dedos para conversar. Então, a preocupação hoje em dia, que você trabalha também com crianças, como é que tá essas crianças e como os pais podem ajudar a fazer com que essas crianças, que a gente fala criança cristal, porque qualquer adversidade, para elas, o mundo acaba. Como que a gente pode fazer tanto o espiritismo para ajudar, quanto a sua profissão? Os pais ou vocês ajudarem a fazer essas crianças se tornarem mais raiz? Eu lembrei que quando eu era jovenzinho, criança, o Rodrigo, seu irmão, me levava lá pro clube recreativo. Nós íamos a pé, ficava lá no trem esperando longe. Carona, pra carona passar e pra gente poder ir. Me lembrou essa época. Mas enfim, o que nós entendemos é que, infelizmente, a nossa imaturidade emocional, psicológica, espiritual, ela ainda faz com que a gente esteja muito em extremos. Né? Que a gente vai muito em extremos.
né? E a gente tem que aprender a tentar o equilíbrio. Então, antigamente, nós estávamos num extremo onde é que nós não nos preocupávamos muito se iríamos ofender ou magoar as pessoas. Eu, por exemplo, sei de casos de pacientes que na época se sentiam magoados, adquiriram traumas, adquiriram situações por passarem por essas situações no passado, né? Então, quantas pessoas que tem uma afinidade com o mesmo sexo, que lá atrás, às vezes, ou uma piadinha, elas se calavam, elas se machucavam, elas ficavam ali só para elas, e que não podiam poder dizer, né? Então, estávamos naquela época, nessa fase. Aí, hoje em dia, com essas necessidades que nós temos de nos melhorar, eu percebo que muitas vezes nós somos para outra ponta, né? Essa outra ponta desse receio, esse cuidado, essa coisa que às vezes a gente até pode magoar alguém se ele tem mesmo a intenção de magoar, né? E eu às vezes falar alguma coisa que não devia, então eu percebo que a gente tem que ter o ponto de equilíbrio. O Espiritismo fala que no dia em que a fraternidade, o amor ao próximo, a caridade forem aquilo que tem no nosso coração, nós não teremos mais essa preocupação, nem a capacidade de nos sentir ofendidos e nem a capacidade de nos ofender. Uma das coisas que eu tenho aprendido com os espíritos, que me chama a atenção direto sobre isso, é que a gente tem que aprender a entender de que nós estamos no que Allan Kardec fala, no combate das ideias. Por exemplo, eu discordo... Por exemplo, eu tenho uma discordância sobre essa pessoa. Então, eu discordo da conduta que essa pessoa teve. Mas isso não significa que eu vou ter que ser brigado com essa pessoa. Eu não posso ser brigado com ela. Eu discordo do jeito que ela fez um negócio. Ou que ela fez comigo ou fez com alguém. Eu não concordo com isso. Mas não significa que eu tenho que virar inimigo dela, ou que eu tenho que brigar com ela, ou que eu tenho que não gostar dela. Então é necessário que a gente separe essas coisas. E a gente é necessário a gente também amadurecer, no sentido de a gente não ficar também muito ofendido, não temos um orgulho muito sensível que qualquer coisa nos ofende. Chico Xavier tem uma frase dele que fala o seguinte: eu fico triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria muito mais triste se eu fosse a que ofende alguém. Ah, legal. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado e irmos para o equilíbrio. Não sei se eu respondi, Gil. Respondeu demais. Hoje em dia, né, eu vejo assim, o pessoal tá todo mundo muito doente. Eu não sei se é a tecnologia que trouxe isso, mas o pessoal hoje é muito sentimental. Qualquer coisa que acontece já vira uma bola de neve. A questão que você falou, né, a questão do bullying. Antigamente não tinha esse negócio de bullying. Hoje em dia virou uma coisa imensa. Se acontece, igual falou, os extremos. Né? Então, assim, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a tecnologia, se isso ajudou, ou se é questão de saúde, eu não sei falar. Vocês sabem falar alguma coisa sobre isso? Ou até como que, por exemplo, os pais podem ajudar os filhos, por exemplo, ela tem uma filha pequena, a minha já tá começando a ficar adolescente, a lidarem com isso. Porque antigamente... Além do exemplo, né? Além do exemplo. Antigamente, assim, eu falo pelos meus pais. Minha mãe é muito rígida. Até hoje. Se pisar na bola, ela taca a pé. Cacete. Eu com 34 anos, ela me bate até hoje. E hoje em dia, você vê que você tem que tomar fazer de uma forma diferente com seu filho. Eu tenho uma filha de 2 anos. Aí eles falam, você tem que fazer uma psicologia, né, com a criança. É tudo conversado. Se você bater... E não sei o quê. Hoje em dia não tem mais, não pode, né? Eles falam que se bater, vira um auê. Nós temos até no nosso educandário uma disciplina que a gente chama de educação do sentimento. E tem uma outra que é educação da espiritualidade. São 2 disciplinas do nosso educandário que, nosso entendimento, isso é muito importante. Porque hoje em dia nós não ensinamos as crianças a lidarem com as suas emoções e nem com os seus sentimentos. Então a emoção é uma coisa, sentimento é outra, à luz da psicologia. Então, a emoção com aquela reação pontual que tem ali naquele momento, o sentimento que é aquele contínuo, que tem assim vários momentos, uma continuidade, nós não ensinamos a criança a trabalhar com isso. Então, muitas vezes a criança tem uma briguinha ali com alguém, que o pai chega e fala, não, para com isso, larga disso, né? E dana com a criança. Tem criança, por exemplo, que chora, que tem nem direito de chorar, engole o choro, não pode chorar. Nossa, ouvi isso demais, né? Então, isso é muito ruim.
Né? Então isso não ajuda a criança no seu amadurecimento de caráter emocional, no seu amadurecimento de caráter psicológico, espiritual. Então nós devemos assim aprender a conversar, a deixar com que eles falem, e aconselhar sempre para o ponto do equilíbrio, para o ponto assim do equilíbrio, sempre fazendo com que ele entenda a lição, o valor. Não é simplesmente chegar e fazer, você tá errado, não pode fazer isso. Não, tem que explicar por que é que não pode fazer isso e principalmente falar o que é que tem que fazer, qual que é o caminho certo. Porque o não, a gente tá igual a Moisés, né? Não. Aí precisou vir Jesus para falar o que tinha que fazer então. Né? Então a gente tem que aprender a falar o que é que tem que fazer. Então, tendo tecnologia ou não tendo tecnologia, nós percebemos que há uma deficiência, uma carência dos pais nesse quesito. E por ter essa carência, o que a gente faz? Transforma crianças e jovens vulneráveis, frágeis, na qual o mundo vai oferecer esse acolhimento. E aí isso é perigoso. E, Ronaldo, outra pergunta que também da sua área da psicologia. Antigamente, na época da até Inquisição, né, do passado, a gente lia muito livro, até filmes que a gente via, né, Ronaldo? Mais mulheres, as mulheres ou os homens também que tinham doenças psicofísicas. Tinha a epilepsia, que é aquela convulsão, ou a esquizofrenia, né? Que o pessoal não conhecia, não existia pesquisa científica, estudos em relação a isso. Eles encaravam como uma heresia, como uma bruxaria, como algo diferente. E eu vejo que às vezes isso aí, até essas pessoas mais vulneráveis, ela também recebe orientações ou absorvem coisas negativas de espíritos ruins. Eu não sei se o termo é obsessão. E realmente é isso? A obsessão também prejudica a saúde espiritual? E como lidar com isso? Assim, a obsessão, cuja classificação internacional de doenças, classificação CID... tem CID para obsessão? Ela é chamada possessão espiritual. Então hoje, por exemplo, o paciente que chegar no médico ou no psicólogo, o psicólogo pode diagnosticar o paciente como obsessão. Tem classificação CID para isso, tem critérios técnicos. Toda doença tem um critério técnico de enquadramento. Então a obsessão, ela também tem um critério clínico de enquadramento também. Né? Tem os sintomas para poder encarar isso. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que chegam no consultório e na realidade elas chegam alegando que elas estão com pânico, que elas estão com TAC, ansiedade generalizada, que elas estão com fobia ou que estão com angústia no coração e muito ou depressão ou distimia, que é uma depressãozinha. Então muitas dessas pessoas chegam no consultório e na realidade a gente percebe que elas estão mais sob de posse de uma outra doença que é a obsessão. Né, que é essa de influenciação espiritual de caráter negativo, que é aquele companheiro que o corpo físico desencarnou, mas ele continua vivendo a Silva e ele quer prejudicar, porque ele não consegue perdoar, porque ele não consegue entender que essa pessoa tá diferente, ou ele não consegue entender que ele se prejudica assim e ele quer vingança, ele quer... Então essas companhias espirituais, elas dificultam muito. Recomendamos no YouTube uma série chamada Sozinho. Se você for lá no YouTube, coloca lá Sozinho, série Espiritismo. São uma série de 6 episódios. Legal. Né? É uma série, uma psicografia que o Grupo Paulo de Tarso recebeu em Uberlândia, na qual eles colocaram isso em dramaturgia, por orientação espiritual. Publicado pela TV Mundial de Espiritismo. Lá você vai conseguir entender como é que funciona a obsessão em termos práticos. Muito simples, muito fácil de poder entender. Né? E a prática da obsessão nada mais é quando se tem uma sintonia entre o obsessor, que é o espírito desencarnado, com a pessoa. Então, pessoas que têm pensamentos negativos, sentimentos negativos, condutas equivocadas, pessoas que fazem uso de vício, da gotinha ao oceano, da tragadinha a milhões de caixa. Essa pessoa que faz uso de vícios, essa pessoa, ela emite vibração e essa vibração dela vai ter a mesma sintonia que a dos espíritos que querem o mal. Então essa compatibilidade fluídica, essa ligação faz com que aquele companheiro desencarnado consiga influenciar negativamente o companheiro que está reencarnado aqui na Terra. Isso se chama obsessão. Legal. Gente,
Passa rápido, viu, Ronaldo? Tava muito legal. Eu falei pra Júnia, eu gosto muito desse tema. Se você me permitir, eu queria te convidar mais vezes, em outras ocasiões, pra gente falar outros temas específicos. Legal, né? O tema do aborto, né? Eu achei tão... Nossa, depois vamos marcar Muitas de falar. Perguntas, Ronaldo, muitas. Te agradeço muito pela vinda, muito beijo, foi muito esclarecedor. E eu quero deixar esses segundos finais para suas considerações e deixar o contato, a instituição lá que você administra aceita doações e como é que faz para entrar em contato. Deixa esses recados aí pra gente. Eu que agradeço muito, fico muito feliz, muito acolhedor, programa muito alegre, muito obrigado, me perdoe se eu falo demais. Nada, foi ótimo. E eu agradeço. Convidar todos para ir à nossa instituição. Nossa instituição é uma instituição simples, mas tudo muito acolhedor. Lá ninguém paga nada, a gente sobrevive de doação. Então quem puder nos ajudar será muito bem-vindo. Doar com o seu tempo, ou doar qualquer outra situação, alimentos, recurso, produto de limpeza, dinheiro. Nós estamos precisando de doação. Lá é um desafio. Vocês não sabem o desafio que é. Eu tô ficando careca precocemente, né? E qual que é o contato, Ronaldo, pra pessoa? Como é que faz para fazer as doações? A pessoa pode entrar em contato pelo 3621-0155, 3621-0155, ou então o 98177-3214. 98177-3214. Mas se colocar lá, Obras Sociais Chico Xavier Rio Verde, nas redes sociais, vocês vão encontrar nós lá. Estamos lá para receber com muito carinho a todos, né? Serão muito bem-vindos. Que legal, muito obrigado. Obrigado. Obrigada, viu, Ronaldo? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Gente, estamos finalizando mais um programa Saúde e Evidência nessa bela quarta-feira. Ronaldo, te agradeço novamente, muitíssimo obrigado. Gente, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima tarde.